objetivo aqui agora é bater um papo leve, descontraído, bem tranquilo, falando sobre os principais ensinamentos, os principais insights, os principais dicas, né, que eu recebi aí durante essa experiência que eu vivi no último final de semana, que foi a minha primeira meia maratona. Então, a meia maratona, para quem não sabe, são 21 quilômetros percorridos, correndo a pé, né? E acho que isso traz muito conhecimento muito profundo, inclusive, né? E um deles, eu até falei hoje no bate-papo que eu tive na hora do almoço aqui, no bate-papo que eu entrei espontaneamente, onde eu comentei sobre a ideia de que na corrida você sai do ponto zero e você percorre 21 quilômetros. Então você sabe exatamente quando você vai chegar, qual que é seu 21º quilômetro. Então, se você começa a sentir dor, sentir cansaço, desafios durante muitas vezes o 20º quilômetro, o 19º quilômetro, você sabe que um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de dedicação, você vai chegar, tá logo ali. Enquanto no mundo empreendedor isso não acontece, né? No mundo empreendedor você não sabe se você está numa meia maratona, se você está numa maratona ou se você está numa ultra maratona. Então seus momentos de desafio, de dor, de cansaço, de desespero, você não sabe onde você está no seu percurso. E pode ser que naquele momento ali você decida desistir e você desiste muito perto da linha de chegada, né? Você desiste muito próximo da hora que fosse o seu momento. Um outro grande ensinamento que eu tive, um outro grande insight que eu tive durante a prova foi que a prova, o dia que você é testado, o dia do seu desafio, ele é reflexo dos seus treinamentos. Então não adianta nada você ir para o seu desafio, você ir para a sua prova, você ir para o seu objetivo sem ter treinado. Sabe aquela ideia de que sorte encontra os preparados? É exatamente isso. No dia que a sorte bater na sua porta, será que você vai estar preparado? No dia que o desafio bater na sua porta, então eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Para quem é meu aluno aí sabe, a Ariane está aqui, uma das minhas alunas. Hoje todo o nosso método, tudo que eu trago como conhecimento, como conteúdo, está em cima de uma base de 3 pilares. Os pilares são esses. O primeiro deles, a arte. Então você estar conectado com o seu talento, com a sua paixão, com os seus sonhos, com os seus objetivos. O segundo pilar, alta performance. E o terceiro pilar, ação massiva constante. Isso eu estou falando para você, por exemplo, tirar uma ideia do papel e transformar ela no negócio saindo do zero, sem grana, sem nada. E aí o que eu quero dizer sobre isso? Suponhamos que você desenhe ali um planejamento, uma estrutura, um objetivo, né? Então, eu tenho lá o objetivo de dobrar o faturamento do meu negócio. Vamos pegar um exemplo simples para a gente alinhar duas coisas que eu gosto muito de falar, que é o empreendedorismo e o esporte. Então eu quero dobrar o faturamento do meu negócio. Eu sei exatamente o que tem que ser feito. E quando que eu quero dobrar o faturamento do meu negócio? Eu quero dobrar o faturamento do meu negócio daqui 2 meses. Então, se hoje é dia 21 de junho de 2022, eu quero dobrar o faturamento do meu negócio no dia 21 de agosto de 2022. Essa é a data do meu desafio. Se eu quero dobrar o faturamento, então vamos trazer em números, né? Se eu tenho lá um faturamento de 30 mil e eu quero dobrar para 60 mil, então eu sei que eu tenho que crescer 30 mil no meu faturamento e eu tenho 60 dias para isso.
Então, se eu pegar lá 30 mil e dividir isso por 52 dias, eu vou ter o que eu tenho que fazer diariamente. Todos os dias. Essas tarefas são o meu treino. Então, quando eu cheguei, por exemplo, para minha treinadora, né, que foi minha esposa, Ludmila, e falei, olha, eu quero fazer 21 quilômetros no dia 18 de junho de 2022. Um cara que estava fazendo 5, 7 quilômetros. Ela foi lá e falou, olha, para você fazer 21 quilômetros, você tem que fazer essas tarefas. Que tipo de tarefas são essas? São tarefas, por exemplo, para aumentar o VO2, são tarefas para aumentar a resistência, são tarefas para diminuir, às vezes, a dor muscular durante a corrida, são tarefas... O que eram essas tarefas? Exatamente o treinamento. E por que eu passo pela linha de chegada no dia 18 de junho de 2022? Porque eu cumpri essas tarefas, eu cumpri esse treinamento. Então é exatamente o que eu acabei de falar. O que acontece no dia do seu objetivo, da sua meta, é um reflexo do treinamento. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, para o mundo empreendedor, é exatamente isso. O que vai acontecer no dia 21 de agosto de 2022, que a sua meta é dobrar o seu faturamento, vai ser reflexo das tarefas que você fez ao longo dos dias. Isso é o seu treinamento. Então, e aí a gente está falando de autorresponsabilidade. Quando a gente pega isso e traz para o mundo empreendedor, traz para a lógica das soft skills, né, que são as habilidades que não podem ser treinadas tecnicamente, são habilidades que elas são desenvolvidas através da prática, através do saber, né, do conhecimento. A autorresponsabilidade é uma. Então chega dia 21 de agosto de 2022, você não bateu a sua meta, você não dobrou o seu faturamento, você não fez 21 quilômetros, você não fez 42, 8, 10, 11, você não aumentou o número de clientes, você não leu 2 livros, nada. É simplesmente um resultado advindo do seu treinamento. Ninguém mais é culpado por isso. Então eu poderia culpar qualquer pessoa, né? Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente não cumpre com aquilo que nós determinamos para nós mesmos, a gente quer culpar outras pessoas. E o que eu quero dizer aqui é que não tem ninguém culpado. A culpa, ela é inteiramente sua. E de mais ninguém. Então o esporte, ele é capaz de te ensinar até sobre autorresponsabilidade. Exatamente isso. Esse foi um outro grande ensinamento que eu tive ao longo dos meus 21 quilômetros, ao longo dos meus treinamentos. Eu quero atender 20, 30 clientes a mais daqui 3 meses. E aí você olha para aqui e fala, caramba, isso é muito impossível. Só que o que acontece? Na maioria das vezes a gente não pede ajuda para quem um dia tornou aquilo impossível. Tornou aquilo possível, perdão. Então quando eu fui desafiado, que as pessoas falaram, Igor, vamos fazer uma meia maratona, eu virei e falei assim, é possível? Eu, que até hoje não passei de 15 quilômetros, eu que estava agora lesionado, eu que venho de uma lesão forte, que mal estou fazendo 3, 4, 5 quilômetros, que o meu longo está sendo 7,5 cheio de dor. Você acredita que é possível? Só que eu não perguntei para minha tia, para minha mãe, para minha avó, que nunca fez isso na vida. Eu não fui lá e perguntei para uma pessoa, por exemplo, eu não fui lá e perguntei para um sedentário. Virei para o sedentário e falei assim, olha, me desafiaram a fazer 21 quilômetros. Você acha que isso é possível? Não, não foi isso que eu fiz.
eu perguntei para uma pessoa que já fez. Para uma não, para 3 pessoas que já fizeram. E eu chamei as 3 pessoas que já fizeram e falei, é possível? E as 3 responderam, sim, é possível. E aí eu virei para as 3, inclusive, e para uma principalmente, e falei, você me ajuda a tornar isso possível? Então eu pedi para as 2 primeiras e falei, olha, eu vou tornar isso um compromisso público. E eu não quero falhar. Você me ajuda a não falhar? Igor, ajudo, conte comigo. E para uma outra pessoa eu virei e falei assim, eu não sei nem por onde eu começo. Você me ajuda a cumprir as tarefas necessárias para que eu chegue lá naquele dia e consiga fazer? As 3 pessoas responderam sim. Ou seja, agora eu estava dotado de pessoas ao meu redor que já tinham tornado aquilo que eu acreditava impossível possível, dispostas a me ajudar. E é exatamente quando eu trago para o mundo dos negócios, do empreendedorismo, e que a gente vem falando sobre isso. Então quando a gente traz lá para aquele mundo que a gente falou, eu quero aumentar o número de clientes, eu quero vender mais, eu quero faturar mais, eu quero dobrar o meu tamanho, eu quero fazer o meu primeiro evento esportivo, para quem vai entrar nessa seara aí que eu amo de paixão, né? Eu quero fazer um evento que seja da minha empresa, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer isso. Ao invés de você perguntar para uma pessoa que nunca fez, você pergunta para alguém que fez. Olha, deixa eu te falar, hoje eu tenho um resultado X, mas eu quero que daqui 2, 3 meses eu tenha um resultado Y ao quadrado. Você acredita que é possível? A pessoa provavelmente vai responder para você, sim, é possível. Porém, tem algumas coisas que precisam ser feitas no processo. Eu quero saber de você o seguinte, você vai dedicar esse processo? Porque o meu compromisso com as 3 pessoas que tiveram ao meu lado foi, eu vou me dedicar a esse processo. Qualquer pessoa que falou comigo nos últimos 5 meses, um deles vai estar com vocês aqui, inclusive na próxima quarta-feira, vai responder para você. Que a pessoa falava comigo, desejava boa prova, desejava bons treinos, não sei o que e tudo, mandava caixinha de pergunta e eu respondi o seguinte, dia 18 de junho eu volto aqui com a medalha no peito. E é exatamente isso que precisa ser feito. E é um outro insight que eu recebi. Estar cercado de pessoas que sabem fazer aquilo que você quer fazer, mas desde que você assuma um compromisso de fato com essa pessoa e cumpra com esse compromisso. Então entende como que tudo volta lá no que nós começamos falando? Que o dia final, o dia do cumprimento da sua meta, ele é um resquício característico das suas atitudes durante o treino. E foi exatamente por isso que eu mudei 100% do meu posicionamento digital. Porque sem disciplina, sem bons hábitos, sem as soft skills, que são habilidades desenvolvidas que não podem ser treinadas tecnicamente, dificilmente a gente obtém os resultados necessários. Porque a gente está falando de autoconhecimento, autorresponsabilidade, disciplina, determinação, persistência, persuasão, perseverança, resiliência. Então, o processo de desenvolvimento de você como ser humano, das suas habilidades, ele é mais importante por si só do que os resultados gerados. Então, como eu falei, nós tínhamos 3 pilares: arte, alta performance e ação massiva constante. Você não vai se manter conectado com a sua arte
com a sua paixão, com o seu talento, com os seus objetivos, se você não tem resiliência. Por quê? Porque vai ter várias coisas que vão te desconectar. Vai ter várias coisas pelo meio do caminho que vão te atrapalhar. E você não consegue ter uma ação massiva constante se você não tem alta performance. Como que você vai treinar 4 vezes por semana? Como que você vai treinar 10, 19 quilômetros? Como que você vai trazer para o mundo do empreendedorismo? Como que você vai fazer 14 reuniões por dia? Como que você vai pegar igual hoje, por exemplo, que eu sentei na cadeira 7 horas da manhã e vou levantar somente amanhã, talvez 5 horas da manhã, para entregar tudo o que eu tenho que entregar, para organizar tudo o que eu tenho que organizar. Como que você vai fazer isso se você não tem alta performance? Se a sua alimentação não tá certinha, você não está se alimentando bem de coisas saudáveis, se você não está tomando água da quantidade que você tem que tomar, se você não está dormindo bem, se você não treina e não tem uma condição física que automaticamente emana a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua empolgação, a sua motivação. Por exemplo, eu já estive do outro lado, então eu tenho propriedade para falar. Mas eu lembro, quando eu estava acima do peso e eu não tinha um carro com ar-condicionado, e eu saía para atender o cliente no sol de Goiânia, de 35 graus. Porque eu não sou privilegiado igual a Ariane, que está lá no friozinho maravilhoso, delicioso. Eu saía para atender cliente no sol de Goiânia, de 35 graus, sem ar-condicionado. De camisa e de calça de terno. Eu chegava no cliente suado. Tinha que chegar mais cedo para ficar debaixo do ar-condicionado, para o suor passar, tal, aquela pizza aqui embaixo. Não podia andar um pouquinho, já tá. Sabe? Então tudo isso culmina num ponto. E se você está alinhado com isso aqui, se você está vencendo essas duas maiores batalhas que tem que ser vencido o dia inteiro, você não perde para ninguém. Você não perde para ninguém. Se você vence a sua mente e o seu corpo todos os dias, que são os maiores traidores que existem, você não vai perder para ninguém. Não tem como você perder para alguém. Você já venceu os 2 maiores ladrões da sua vida. Então o esporte traz isso. A meia maratona trouxe isso. Se eu corri mais, eu ouvi mais podcast. Se eu corri mais, eu ouvi mais audiobook. Se eu corri mais, eu li mais. Se eu corri mais, eu arrumei minha cama mais. Se eu corri mais, eu abri mais caixinha de perguntas. Se eu corri mais, eu fiz mais lives. Porque eu estava vencendo uma das coisas mais difíceis do mundo, que era eu mesmo.